Olá, seja bem-vindo a mais um programa Liderando. Eu sou Rui Mesquita e estarei com você hoje passando aquela informação para lá de especial e recebendo em nosso estúdio um convidado muito especial também. E esse convidado vai estar trazendo aqui informações preciosas para que você possa estar buscando dentro do conteúdo dicas valiosas que você possa estar realmente praticando, fazendo uso delas no dia a dia. Então, hoje recebemos em nosso estúdio o senhor Anderson Pignata Macedo. O senhor Anderson, ele é funcionário público federal e praticante de yoga e meditação. Então, vamos falar sobre esse assunto, sobre esse tema, né? Yoga e meditação, de forma mais aprofundada e levar até você aquela informação para que você possa estar usando no seu dia a dia e tendo melhores resultados. Então, seja bem-vindo, Anderson. É um prazer imenso recebê-lo aqui em nosso estúdio e é uma satisfação poder compartilhar desse momento tão maravilhoso com o senhor. É uma grande oportunidade, não é, que vocês concedem, né, a toda a população barreirense para tratar desse tema tão importante. Eu fico contente porque o seu programa é um programa de grande audiência, tem repercussão em toda a região do oeste da Bahia, né? As pessoas comentam ele, né, em todo lugar que nós vamos, e liderança é uma questão que envolve muito também a questão da serenidade, da tranquilidade, e a meditação, a yoga, proporciona isso de forma bem intensa na nossa vida. Perfeito. Então, para que possamos começar com o pé direito, eu quero fazer uma pergunta que todo mundo deve também estar fazendo nesse momento. Falamos de yoga e meditação, mas o que é que vem a ser a yoga? O que é que vem a ser a meditação? E, pegando esse gancho, como podemos utilizar no nosso dia a dia? Legal, interessante, muito boa pergunta. Diversas são as opiniões em relação a isso, né? A própria palavra meditação, meditar na ação, é uma redundância, né, se falar sobre isso. Mas yoga? Yoga já é um nome mais complicado. Aqui no Brasil a gente fala yoga, né? Alguns pronunciam yoga. Tanto faz, não tem problema. Tudo leva a mesma coisa. No meu ponto de vista, meditação e yoga é uma coisa só. Por quê? Porque a palavra yoga, ela significa religar, estar conectado com o que tem de superior. Então, se nós formos buscar essa conexão nossa com o mundo superior, nós temos a palavra yoga, que na verdade significaria religião. Se nós formos ver a origem da palavra, a palavra religião significa religar com o todo, né? E a meditação proporciona isso, a yoga proporciona isso. A única diferença que podemos fazer é que, no caso da yoga, envolve exercícios físicos, né? Posturas diferenciadas e respiração, né? Compressão muscular. Tem um outro envolvimento. Já a meditação seria uma espécie de paralisia total, digamos assim. Mas hoje já se sabe que se pode meditar caminhando, se pode meditar fazendo. Perfeito. É isso. Então, e isso no dia a dia das pessoas, o que é que pode trazer como resultado isso, tanto a yoga como a meditação? Legal. O venerável mestre Samael Aun-Weor, ele nos ensina, não é, que a meditação, inclusive ele tem um livro bastante interessante que se chama Mente e Meditação. Tudo está fundamentado na nossa mente, e isso vem conforme a nossa criação, né, conforme o contexto, a circunstância, nós somos levados a desenvolver certas crenças que muitas vezes são crenças limitantes, que nos limitam diante das situações. E hoje a gente percebe muito claramente que está desenvolvendo no país, né, uma coisa muito forte, que é o coaching, que são os treinadores. Inclusive, eu tenho a felicidade de estar do lado de um coach aqui, né, que tem um trabalho excelente nesse sentido, e que é um treinador. Então, assim, as pessoas que têm dificuldade em alguns ramos, né, em algumas questões da vida, elas buscam os treinadores para que esses treinadores possam fazer com que elas entendam quais são suas crenças limitantes e que possam se livrar disso. Eu sempre dou um exemplo que eu gosto muito de fazer. Nós tínhamos uma lanchonete, a lanchonete Aquários, em frente à Casa da Cultura,
né? Foi uma lanchonete muito conhecida, na época que tinha feira municipal, funcionava ali no cais. E era bastante interessante porque nós tínhamos lá diversos bichos, animais, né? Nós tínhamos onça, eu andava com a lobinha, que eu carregava ela na rua, na corrente, como um cachorro. Então, a gente tinha essa facilidade de ter convívio com muitos animais. Minha mãe criava cobras enormes, de 2 metros, 3 metros, sucuri, jiboia, pegava cobras venenosas. E, por incrível que pareça, minha mãe não tinha medo desses bichos, mas tinha medo, uma coisa que causava pavor a ela, que era a minhoca. Como é que uma minhoca pode causar pavor em uma pessoa que pega numa cobra? Então, aí foi onde eu comecei a perceber que essas redes neurais que são criadas limitam a gente. Porque como é que uma pessoa que pega numa cobra tem medo de uma minhoca, que não corre atrás de ninguém, que não dá rabada, não morde, não unha, não anda? A minhoca, para andar 1 metro, é um dia todo. Então, como é que a pessoa pode ter medo de minhoca? Provavelmente, quando ela era criança, ela foi levada a sentir pavor, a sentir medo de minhoca. E isso fica. Então, ela cresce, se torna pessoa, hoje tem mais de 70 anos. Se você jogar uma minhoca, ela sai derrubando todo mundo, quebrando tudo, porque tem pavor. Então, são essas crenças limitantes que nos limitam na prosperidade, na riqueza, na vida, em tudo. A gente tem essas dificuldades. Tem famílias que o tempo todo estão doentes daquela mesma doença porque botaram aquilo na cabeça e não se libertam daquilo. Aí é onde entra o coaching, é onde entra a meditação, onde entra a yoga, para que as pessoas possam viver uma vida mais introspectiva e dissolver essas redes neurais e vencer na vida, ser feliz. Isso tem um reflexo muito positivo, né? Sem dúvida nenhuma, nos empreendimentos, em tudo que nós fazemos, nos negócios. Você vê que as grandes empresas hoje elas estão investindo, né, em treinamento de pessoas na parte da meditação, na parte da yoga, estão proporcionando uma vida mais saudável, porque os colaboradores dessa empresa vão passar a produzir mais. Então, nós temos empresários que estão se alertando para isso, né, estão vendo que esse é o caminho. As pessoas precisam estar bem para que elas possam produzir bem, para que elas possam ser felizes e os empreendimentos possam ter sucesso. Tem que ser empreendimentos humanizados, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. E essa humanização é uma introspecção. Nós buscarmos o que a gente busca fora, na verdade, está dentro de nós. Perfeito, sempre costumo falar isso. E essa questão da idade aqui, que eu estava vendo aqui sua ficha e vi que mais de 50 anos, como assim? Eu não entendi. Peraí, será que é a idade do Anderson mesmo? Será que tá certo aqui, não errar a ficha? Então, como é que a quem se atribui isso? Interessante a pergunta. Eu brinco às vezes, não como arrogância, né? não para me tripudiar sobre os outros, mas assim, para mostrar um exemplo. Eu acho que a gente ensina com exemplo, né? E aí as pessoas até brincam, falam, mas isso é a genética, a pessoa não envelhece muito por causa da genética. Porque eu pego realmente meus amigos, meus contemporâneos, todos eles, né? Eu vejo que eu estou muito bem na fita, né, em relação a eles. Mas tudo isso se deve ao quê? A uma modalidade de vida, a um estilo de vida diferenciado, com a prática da meditação há mais de 20 anos, com a prática da yoga, né? São coisas que nos levam a ter uma vida mais saudável. A alimentação, por exemplo, hoje nós vivemos uma vida atribulada, os nossos 5 sentidos eles são bombardeados. E a gente chega à noite, na hora de dormir, as pessoas têm dificuldade, não conseguem por quê? Porque elas têm toda essa bombardeamento em cima dos 5 sentidos. E a gente precisa desligar os 5 sentidos um pouco. Aí a meditação proporciona isso. Já se sabe hoje que a meditação ela proporciona a jovialidade nas pessoas. E a yoga, os exercícios físicos, né, acompanhado de técnicas específicas, estão proporcionando. Nós temos lá um grupo que nós participamos, em que as pessoas de 75 anos estão fazendo yoga. Você fala, não é possível que a pessoa dessa, né, pessoa com 60 anos, colocando as pernas para cima, pessoas com Parkinson, chegaram arrastando as pernas, e hoje estão fazendo yoga, caminhando normal, vivendo normalmente, pessoas com depressão, com ansiedade, pessoas com problemas de coluna, pessoas de tudo quanto é jeito aparece lá. E, de repente, as pessoas estão parecendo que têm 15, 20 anos de idade, na flor da juventude, empolgada com a vida, pessoas com fibromialgia, dores no corpo todo, e com poucas sessões de meditação e de yoga, passam a ter uma vida com qualidade, uma vida boa, uma vida digna, porque não adianta a gente viver muito se viver sem saúde, se viver dolorido, se viver chateado, se viver mal-humorado. Então, nós precisamos desenvolver essa capacidade através da meditação, da yoga, de treinamentos, através do coaching, né? Se consegue chegar a isso. Hoje tem um
coach life, não é? Coach Isso, para a vida, isso. não é? Para que as pessoas, que não adianta. Dalai Lama fala uma coisa muito interessante que eu gosto sempre de repetir. Perguntaram a ele o que é que admirava ele na humanidade. Ele falou, o homem. Aí, mas por que o homem? Aí ele diz, porque o homem acaba com a saúde para ganhar dinheiro. Depois ele acaba com dinheiro para recuperar a saúde. Por pensar ansiosamente no futuro, não vive o presente. E vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Perfeito. Então as pessoas precisam se alertar para isso. Vocês de casa que estão nos ouvindo, como é que é a sua vida? Você vive bem? Porque não adianta a gente estar trabalhando, correndo. O pessoal fala correr atrás do prejuízo. Eu falo, não, correr atrás do prejuízo vai sempre perder, porque quem corre atrás perde, tem que correr na frente para poder ganhar. Então, assim, nós devemos ter uma vida equilibrada. E aquilo eu aprendi uma coisa essa semana muito interessante. Se nós não temos agenda, nós somos a agenda dos outros. Perfeito. Então, a gente tem que ter. Por exemplo, no meu horário de meditação, no meu horário de yoga, eu não marco nenhum compromisso. Eu já tenho aquilo, é para a minha essência, para meu ser. Até as pessoas que eu amo, que eu gosto, meus seres amados, né? Como é que eu posso cuidar deles se eu não estiver bem? Então, primeiro tem que cuidar da sua saúde, da sua essência, para poder viver bem com a sociedade. Perfeito. Você falou aí em equilíbrio, né? Então, equilíbrio, eu logo lembro que nossa mente é uma arma poderosa, tanto para o lado positivo também como o lado negativo, né? E esse equilíbrio é fundamental para que possamos buscar realmente boas práticas. E se houver aí uma sinergia entre corpo e mente, eu acho que tudo fica mais favorável. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a mente, o poder da mente, ele é tão grande, tão poderoso, que hoje tem estudo de pessoas, estudos científicos, né, acompanhamentos na União Soviética, Estados Unidos, diversas universidades europeias, americanas, estão debruçadas sobre isso, a capacidade que a mente humana tem. E já se sabe, por exemplo, que nós somos energia, na verdade, apesar de aparentar ser matéria, não é? E se estudou, se aprofundou muito isso e se chegou a uma conclusão de que essa energia ela pode ser canalizada através da nossa mente. O problema, como diz o Dr. Laí Ribeiro, é que as pessoas normalmente elas têm pensamento, elas não pensam. Porque uma coisa é você ter pensamentos, é aquelas coisas que ficam brotando na sua cabeça. Outra coisa é você pensar. Quando você pensa, é quando você tem a oportunidade de parar e se debruçar sobre um assunto, refletir sobre aquilo. Outra coisa é você ficar... Os antigos falam, né? A pessoa está se esvaindo em pensamentos. O sujeito não faz nada, não trabalha o dia todo e vive mortificado. Por quê? Porque está criando mundos, fantasias que não existem. Aquilo despende muita energia do nosso corpo para casar com o homem certo, com a mulher certa, para ter uma mansão, para ter o carro. Mas não é isso. O segredo, né? O livro Segredo, ele mostra o segredo, mas não é só pensar, é agir. E o pensamento ele tem que ser o pensamento correto, porque senão você está gastando torpemente as suas energias. E falando da jovialidade, eu não posso deixar de falar a questão do... Você pensa, você também tem que preparar o teu corpo para que você venha estar desenvolvendo as atividades e gastar energia de forma correta, claro, dentro das suas limitações. Então, é necessário que também venhamos preparar, né, na verdade, nossa parte física também. Porque senão você fica com o pensamento e aí, na hora da execução, você acaba tendo um outro obstáculo, né, que seria a sua parte física. Então, esse equilíbrio é bastante fundamental para todos e para as pessoas que realmente querem gastar a energia de forma correta. Isso, interessante. Se nós pegarmos o livro que é precursor de todos esses outros livros, que é Quem Pensa Enriquece, nós vamos perceber nele, né, capítulos interessantíssimos onde falam dessas energias. E essas energias, inclusive, são as nossas energias sementes, as energias que vão fazer com que sejam... Por exemplo, nós somos o que comemos e o que pensamos. O que nós comemos, nós vai transformar, vai ser as nossas células. O que nós somos é através da nossa alimentação. Então, se a gente come porcaria, vamos ser o que nós comemos. E aí, interessante, quando fala corpo e mente, né? Os orientais eles não conseguem fazer um distanciamento disso. Né? A gente tem esse distanciamento. Você tem corpo, mente, alma, espírito, e as pessoas não sabem bem do que é que se trata. E uma coisa bastante interessante que a gente percebe é que, quando você é influenciado pelo meio, você se deixa levar. Mas se você tiver um pensamento, por exemplo, chega uma pessoa alegre no ambiente, ele contagia o ambiente.
Do mesmo jeito que chegar uma pessoa negativa, uma pessoa triste, ele também contagia o ambiente, tanto positivamente como negativamente. Se foi feito testes com o coração, e sabe-se que o nosso coração tem neurônios. E o interessante é que pegaram células, né, de uma pessoa e estudaram dentro do laboratório, colocaram essas células numa outra sala do prédio. E aí essa pessoa foi submetida a coisas como, por exemplo, pensamentos negativos, passaram filmes de terror. A mesma coisa que ele sentiu foi repercutido nessa célula dele que estava lá longe. Então pegaram partes dele, né, do DNA dele, e levaram para outra sala. Aí distanciaram, levaram para outro prédio. Continuou passando pela mesma coisa. Do mesmo jeito, submeteram ele a coisas de amor, a filmes bons, a alegria. Então, as células repercutiram do mesmo jeito também lá no outro prédio. Chegaram a levar até 80 quilômetros nisso e se descobriu Perfeito. que tem essa ligação profunda do nossa mente com o nosso corpo. Perfeito. Vamos falar mais sobre isso aí, pensamentos principalmente. Eu até falo para as pessoas que devemos escolher nossos pensamentos. Então, mas vamos aqui dar um intervalo, vamos tomar aquele café, aquela água e já voltamos. Mas lembrando que o nosso programa, o programa Liderando, tem o apoio da revista Super Estilo. Então, para essa iniciativa estar aqui firme e forte, a revista Sobre Estilo está apoiando. Vamos a um intervalo e já voltamos com mais Liderando.